Queridos, vamos meditar na palavra. Eu quero, nessa noite, trazer uma palavra. O Espírito Santo soprou algo no meu coração. Nós temos muito cuidado ao subir nesse altar, em trazer uma palavra. A nossa intenção sempre é edificar a igreja. Eu não posso trazer aquilo que vem na minha cabeça, eu não posso trazer aquilo que eu gosto, amém? Não posso trazer aquilo que eu ouvi de alguém, ou copiei de alguém. Eu preciso trazer aquilo que Deus, Ele quer que a igreja ouça, amém? Abra sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola, segunda carta, né? Epístola é carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É uma carta que ele envia a um indivíduo. Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 7. Timóteo, 2 Timóteo 1, 7. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa última parte. Moderação. Diga assim: Deus nos deu o espírito de moderação. Mais uma vez, Deus nos deu o espírito de moderação. Moderação. Bem, grave bem essa palavra. Queridos, o apóstolo Paulo, ele, na sua carta a Timóteo, que era um jovem ainda, um jovem que ele tinha a bênção geracional, porque a sua avó e a sua mãe ministravam sobre ele, despertou essa fé nele. No versículo 5 você vai ver que até fala o nome da avó dele e o nome da mãe, né? A avó Lloyd, e a mãe se chamava como, irmãos? Eunice, amém? Está aí a mãe e a avó. E aí Paulo diz: agora essa fé habita em ti. São quantas gerações aqui, irmãos? 3 gerações, olha que tremendo isso. E Paulo, ele falando com Timóteo sobre o exercício ministerial, para que ele viesse despertar o dom de Deus que existia já na vida dele, mesmo ele sendo jovem, porque às vezes nós pensamos assim: eu sou muito jovem ainda para aceitar um chamado, né? Mas Timóteo, ele jovem ainda, já estava trabalhando no reino de Deus. E quando nós lemos aqui o versículo 7, Paulo, ele está falando sobre o que Deus nos deu, o espírito de temor, de fortaleza, de amor, né? E ele, por fim, ele diz o espírito de moderação. Isso me chamou a atenção, essa expressão moderação. Queridos, a palavra moderação significa equilíbrio. Moderação é o que, irmãos? Equilíbrio. Então Deus nos deu o espírito do que? De equilíbrio. Equilíbrio. Tá? E por que Deus nos deu o espírito de equilíbrio? E o que é equilíbrio? Eu vou explicar para vocês, mas deixa eu explicar algo para vocês antes de dar o significado da palavra equilíbrio. Deus é um Deus equilibrado. Quem crê assim, irmãos? Deus é equilibrado. E tudo que Ele faz e fez, Ele faz com equilíbrio. Você pode ler Gênesis capítulo 1, que vocês vão ter essa percepção do equilíbrio que Deus dá na formação do mundo. Ele fala do sol, ele fala da lua, ele fala das luzes, fala de trevas, ele fala de expansão seca, terra seca, ele fala de água, ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Animais de água, animais de terra, animais que voam. Depois ele forma o ser humano. E tudo que você vê ali em Gênesis capítulo 1, você observa que Deus, ele é um Deus equilibrado. Ele está dando equilíbrio na formação do mundo. Amém? Eu não vou ficar o dia inteiro na claridade. Então ele fez a noite para você descansar. Olha o equilíbrio, sim ou não, irmãos? Aí ele fez a água, ele fez a terra. Então veja o equilíbrio
que Deus fez na construção, na formação da nossa terra, do nosso planeta. Então, Deus é um Deus de equilíbrio. O que significa equilíbrio? Deixa eu dar o significado para vocês. A palavra equilíbrio, ela vem do latim, irmãos, que se diz a equilibrion, que ela se divide em duas palavras. A equis, que significa igual, ou libra, que significa balança. Ou seja, o significado da palavra equilíbrio significa nível igual das balanças. Equilíbrio é nível igual das balanças. No grego, a palavra grega para equilíbrio significa não oscilar. Não oscilar, porque o que é a oscilação? Às vezes a oscilação vai para cima ou ela vai para baixo. Então, quando tem um equilíbrio, ela fica o que? Neutra. Ela nem vai para cima e nem... um exemplo, você pega uma febre, está oscilando, 39, daqui a pouco 37. Aí quando ela fica estabilizada, ela fica em um nível só, em um nível igual. É o que significa equilíbrio. A palavra equilíbrio também eu posso classificar em alguns tópicos, alguns pontos importantes. Um exemplo, equilíbrio. O que pode significar também? Proporção harmoniosa. Equilíbrio é proporção harmoniosa, é ter harmonia. Equilíbrio também é estabilidade emocional e mental. Estabilidade, não é instabilidade, mas é estabilidade. Está estável a sua vida emocional e a sua vida mental. Equilíbrio também é o autocontrole ou o autodomínio. Quando você tem o seu autocontrole, você não precisa de ninguém para te controlar. Você consegue se autocontrolar. Isso é equilíbrio. Equilíbrio também é afastamento de qualquer excesso, de qualquer exagero. Isso é equilíbrio, quando você se afasta de qualquer excesso. É equilíbrio. Equilíbrio é moderação, que é o texto que nós lemos. Moderação nos modos, nas palavras, nos gestos. Isso é equilíbrio. Equilíbrio também é prudência. Repita comigo, diga, equilíbrio é prudência. É prudência. Então, aqui é algumas classificações da palavra equilíbrio. Biblicamente, nós podemos observar o texto de Mateus, capítulo 25, quando se refere às 10 virgens. 5 eram o quê? Prudente. E 5 eram o quê? Loucas ou insensatas. A palavra prudente ali, ela se encaixa também em equilibradas. 5 mulheres eram o quê? Equilibradas. Elas tinham equilíbrio. Por quê? Porque elas se precaveram na questão da vinda do noivo. Então elas prepararam as suas lâmpadas e as suas vasilhas. Elas encheram, colocaram o quê, irmãos? Azeite. Colocaram o quê? Azeite. Isso é equilíbrio, porque elas sabiam que amanhã ou depois elas tinham que usar. Elas precisariam usar. Então elas precisavam abastecer. Isso é equilíbrio. Amém? E as outras insensatas, loucas, deixaram para a última hora. Então elas se classificam como desequilibrada. Quem não abastece a sua vasilha de azeite, se classifica como desequilibrada. Faltou equilíbrio. Porque equilíbrio é prudência. E quem é prudente abastece a vasilha de azeite. Equilíbrio emocional. Em João capítulo 8, versículo de número 6. Os irmãos lembram daquele episódio de quando os religiosos levaram uma mulher até Jesus, eles disseram assim: olha, essa mulher foi pega no ato do que, irmãos? De adultério.
E a lei de Moisés manda a gente apedrejar. E o Senhor, o que o Senhor diz? E a Bíblia mostra que aqueles homens estavam tentando Jesus. A palavra tentar é teste. Eu disse isso aqui esses dias, teste de testemunho. Por isso que às vezes você passa pelo vento, porque você está sendo tentado. Mas no original grego é testado. Para que testado? Para ser aprovado. Para que ser aprovado? Para contar o testemunho. Só conta um testemunho quem passou pelo teste. Testemunho. Quem pegou isso, gente? Então primeiro vem o teste, para depois o testemunho. Amém? Por isso que o vento sopra, porque é o teste, para depois você contar o testemunho. Então eles estavam testando Jesus. E o que Jesus fez? Jesus muito equilibrado, Jesus não respondeu palavra ali. O que Jesus fez? Começou a escrever aonde? Aonde, igreja? Na areia. Ficou escrevendo ali. O que estava escrito ninguém sabe. Tem pregador que ouça em falar alguma coisa, né? Não, é que escreveu isso, aquilo. Ninguém sabe o que foi escrito ali. Jesus escreveu alguma coisa na areia. Mas eles estavam tentando ali, para Jesus perder o equilíbrio. Sim ou não, irmãos? Mas Jesus ficou tranquilo. Depois que Jesus escreveu na areia, Jesus falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu depois dessa palavra bem colocada de Jesus? Cada um pegou a sua pedra e foi embora. E Jesus ficou ali. Quando Jesus olhou, viu que só ficou quem? A mulher. Jesus falou: cadê teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Ela disse: não. Falou: eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Ela foi-se embora. Mas eles tentaram desequilibrar Jesus de uma forma teológica, através de um embate teológico. Eles queriam que Jesus perdesse o equilíbrio. Você vê que tem muitos por aí hoje em dia brigando, debatendo, perdendo o equilíbrio, porque não tem, irmãos, o espírito de moderação, o espírito de equilíbrio. Amém, amados? O espírito de equilíbrio. Eu quero ler com vocês agora um texto que vai mostrar esses dois lados, o equilíbrio na vida das pessoas, mas de uma forma do trabalho e da espiritualidade. Quando você tem equilíbrio no trabalho e equilíbrio na sua espiritualidade. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Capítulo 10, o versículo de 38. 10, 38. Diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, recebeu em sua, e tinha esta uma irmã chamada o quê? Maria, ao qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava o quê? Distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixes servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Aí o 41, e respondeu Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe serás tirada. Queridos, eu sei que esse texto, todo mundo aqui sempre desce a lapada em quem aqui, gente? Todo mundo. Em quem? Em Marta. Não farei isso aqui hoje. Amém? Eu bato também Marta, mas hoje ela não vai apanhar. Amém? Eu vou mostrar para vocês aqui o equilíbrio. Porque uma estava cuidando do serviço de casa. E a outra estava cuidando da sua espiritualidade. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, seus ensinos. A outra estava arrumando a casa. Por quê? Quem é que estava na casa dela? Jesus. Então, limpando, arrumando a pia, preparando uma comida. Está errada, sim ou não? Não. Se Jesus está na minha casa, eu quero oferecer o melhor. Então, veja o equilíbrio. Tempo para trabalhar
e tempo para buscar a Jesus. Você não pode ser só Maria, de ficar o dia inteiro, não, a minha vida é só igreja, é monte, é isso, é aquilo, e esquece o trabalho de casa, esquece o trabalho secular. Você também não pode ficar só trabalhando de domingo a domingo e não se assentar um tempo nos pés de Jesus. Então tem que ter trabalho, sim ou não, irmãos? Sim, tem que ter trabalho, mas também tem que ter assento nos pés, porque isso fala do quê? De Marta, Maria, equilíbrio. Você precisa entender essas coisas, porque senão você fica bitolado só no serviço, ou você fica bitolado só na igreja. A igreja, segunda a segunda igreja, não tem tempo com família. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para uma determinada pessoa, e essa pessoa é de outra denominação. E lá nessa denominação tem o dia da família. E eu mandei mensagem para ela, eu já vi que nem chegou a mensagem. Aí eu lembrei, hoje é dia da família, ele não atende nem celular. É o dia que ele sai, fica com a família, amém, desliga celular. É um costume dessa igreja. Todos os membros lá precisam ter o dia com a família. Eles separam um dia para ficar com os filhos, com a esposa, um dia ali de curtir a família. E os outros dias trabalho, igreja. E isso fala do quê? De equilíbrio, irmãos. Está errado? Não. Não, mas tem que orar, pastor, tem que... Meu irmão, você não é anjo. Amém? Você não é anjo, você está na terra. E você precisa ter esses tempos. Tempo de buscar Deus, tempo de trabalhar, tempo de descansar, porque Deus é um Deus de equilíbrio. Quem bagunça tudo é a gente. A gente quer espiritualizar tudo, irmãos. E aí ninguém te para, mas chega uma doença e te para. Chega um problema e te para. E eu estou falando aqui tanto no trabalho como na parte espiritual. Porque tem gente que, segunda a segunda obra de Deus, aí jejua. Eu já vi gente, irmãos, como eu nasci na igreja, muito tempo servindo a Deus, e na minha época o negócio era mais salgado, mais rígido. Eu já vi dirigente de ciclo de oração, aquelas mulheres de Deus, tanto jejuar, ficou doida da cabeça, porque faltou oxigênio no cérebro. Fazia 8, 10 dias de jejum lá, endoidou. Amém, irmãos? Eu vi outro dia obreiros ir para o monte, vou ficar no monte aqui tantos dias, voltou, ressecou as tripas. Ficou com raiva de Deus. Deus cobrou de mim que eu fui para o monte. Não, tu não agiu com sabedoria. Foi lá dar uma de Jesus, ficar 40 dias de jejum no monte, irmão. Que loucura. Espiritualizou demais, sim ou não? Faltou o que aí? Equilíbrio. Equilíbrio. Então, eu estou falando dos dois lados. Então a pessoa fica lá segunda a segunda. Eu conheço pastores, que eles não viram os filhos crescer. Porque a vida só era igreja, 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 dia e noite igreja. Aí as esposas diziam assim, leva tua cama para a igreja, homem. Falava assim para eles. E os filhos cresceram, quem é o senhor? Sou seu pai, você é meu pai. Porque não cuidava da igreja, mas não cuidava da família. E hoje os filhos cresceram, estão desviados, casamentos destruídos. Tem muitos relatos aí, muitos. Eu conheço casos assim. Amém? De pessoas que têm esses problemas porque não tiveram o quê? Equilíbrio. Olha a importância do equilíbrio, gente. E do trabalho também, a pessoa bitolada no trabalho. Vida toda no trabalho. Daqui a pouco adere uma doença. Porque tem gente, irmão, que só para quando a doença chega. Eu já aconselhei muita gente, olha, toma cuidado. Vai buscar Deus. Não, pastor, é trabalho. É trabalho que igreja não enche barriga de ninguém. É trabalho, trabalho, trabalho. Daqui a pouco vem, irmão, infarto, vem não sei o quê, vem. Porque a gente somos de carne e osso, irmão. Então não tem super-herói aqui, não, eu aguento. Irmão, vai chegar uma hora que você não vai aguentar, sua carne não vai aguentar. Que aí trabalha até tarde da noite, sem jantar, sem se alimentar direito, E aí enriquece lá a empresa e você se quebra todinho. Porque falta o quê? Equilíbrio, gente. Marta e Maria, uma trabalhava e a outra estava aos pés de Jesus. Equilíbrio. Amém? É o que Deus tem para nossas vidas essa noite. Uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada. Agora veja comigo, irmãos, que a Bíblia ela mostra que o equilíbrio é um fruto do Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas.
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Cinco, 22. Vamos ler todos juntos? Mas o fruto do Espírito é o quê? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha aí, temperança. Amém, irmãos? A temperança aqui significa o quê? Equilíbrio. Imagine você temperando uma comida, né? Se você não coloca ali a quantidade certa do sal, vai ficar o quê? Vai ficar, se você coloca pouco sal, vai ficar o quê? E se coloca muito sal? Salgada. Né? Coloca pouco sal, insossa. Se coloca muito sal, salgada. Se coloca a quantidade certa, a comida fica o quê? E está temperada. Tá ok? Então veja que o fruto do Espírito, irmãos, é o equilíbrio. Então, se existem pessoas aqui que você está nesse processo de desequilíbrio, um exemplo, olha aqui para mim, financeiro, está todo endividado, compra um monte de coisa, desequilíbrio fisicamente falando, está com um monte de problema, de doença pelo fato de você não se alimentar direito, de não dormir direito, vir à noite acordado, desequilíbrio emocional, qualquer coisa você surta, ou qualquer coisa você chora, algum problema emocional, desequilíbrio, irmãos, familiar, sua família está toda dividida, desequilíbrio espiritual, talvez você não consegue ser estável, às vezes está demais, ora demais, daqui a pouco se esfria, não consegue mais buscar Deus, desequilíbrio aí no trabalho, quer trabalhar demais ou quer trabalhar pouco, não consegue chegar ali num fator equilibrado, porque ou é muito ou é pouco, aquela coisa estranha, aquela bagunça, porque talvez você foi gerado num ambiente desequilibrado, talvez você teve ancestrais desequilibrados, e gerou essa doença em você, esse desequilíbrio em você. Qual é o conselho de Deus para nós essa noite? Busque o fruto do Espírito, para que haja temperança, para que haja equilíbrio. Eu estou profetizando sobre a tua vida. A sua vida precisa se organizar. E quem vai organizar a tua vida é o Espírito de Deus, através da palavra. Para que as pessoas olhem para você e vejam equilíbrio, mulher equilibrada, família equilibrada, vida espiritual equilibrada, trabalho equilibrado. Que coisa linda, gente. Você tem tempo, tem gente aqui que já trabalhou hoje, mas também tem gente aqui que já curtiu filho, tem gente aqui que já curtiu a esposa, e já está aqui na igreja. Olha o equilíbrio, olha como o seu dia está sendo abençoado, porque você teve tempo para trabalhar, tempo para se alimentar, tempo para cuidar da sua saúde. Talvez alguns aqui já praticaram algum exercício físico hoje, que isso é bom, é importante. E você fez um monte de coisa hoje, e hoje está aqui, agora à noite está aqui assentado como Maria, ouvindo a palavra de Jesus. Que coisa tremenda. Vida equilibrada. Amém, irmãos? Porque se você cuidar só do físico, e como é que vai ficar o teu espiritual? Ou você cuida só do espiritual, como é que vai ficar o teu físico? Quem pegou isso? Então, equilíbrio, o Espírito Santo, ele produz esse equilíbrio dentro do nosso coração. Nem mais, nem menos. Equilíbrio. Glória a Deus. É o que Deus tem para a tua vida hoje. Amém? Deus vai corrigir algumas coisas na tua vida. O Espírito Santo, ele vai trabalhar na tua vida. O Espírito Santo, escute isso. O Espírito de Deus, ele vai organizar a tua agenda. Ele vai selecionar os teus compromissos. Amém? Porque tem gente que fala sim para tudo. É sim, vem aqui fazer uma vida, vai, vem não sei o que, vai. E meu irmão, e aí você vai se desgastando, esquece de você. Equilíbrio é você ter amor próprio também. Equilíbrio é antes de você cuidar de alguém, você cuidar de você. Amém, irmãos? É equilíbrio. Então o Espírito de Deus, ele vai produzir isso em nós. Quem crê assim, irmãos? O apóstolo Paulo, ele orienta que as mulheres também sejam equilibradas. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo
3. Capítulo 3, versículo 11. Diz assim: da mesma sorte, as mulheres sejam o quê? Honestas, o que mais? Não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Quando Paulo diz assim, sóbrias, ele está dizendo o quê? Seja o quê? Equilibrada. Porque o que é sóbria? Sóbria, irmãos, é o oposto de ébrio. O que é uma pessoa ébria? É uma pessoa bêbada. O bêbado é um ébrio. E um sóbrio é alguém que se encontra em precisão de equilíbrio. É alguém que está equilibrado. Amém? Está em sã consciência. Então, Paulo está dizendo que as mulheres sejam sóbrias, sejam equilibradas, porque vocês são mulheres de Deus, mulheres cristãs. Amém? Irmãos, eu sou da época que quando tinha problema, quando tinha levante de alguém, as irmãs, elas se reuniam no ciclo de oração e elas iam dobrar o joelho. Não tinha esse negócio, vamos ligar para a polícia, vamos. Não, as irmãs iam orar e Deus agia, Deus trabalhava. Amém, irmãos? Porque as mulheres tinham esse equilíbrio. Amém? Elas sabiam lidar com situações adversas, porque tinha uma espiritualidade saudável. Então não era qualquer coisa que roubava o equilíbrio das irmãs, não. As irmãs buscavam a Deus e Deus resolvia, irmãos. Deus resolvia. Amém, queridos? Eu estava essa semana ouvindo um pastor dizer que também com aquela saudade da igreja antiga, né? E ele dizendo assim que ele lembra que um dia ele estava num culto e era ciclo de oração também, e uma mulher morreu na hora do culto. A mulher deu um negócio lá, não sei se foi um infarto fulminante, ela gritou e aí os irmãos ficaram apavorados e colocaram lá a mão nela, estava morta mesmo. E a dirigente muito equilibrada, ele contando que a dirigente muito equilibrada saiu ali da mesinha, foi até a mulher, colocou a mão, viu que a mulher estava morta. Ela só olhou para cima e disse: Deus, aqui não, porque aqui não é um lugar de morte, aqui é um lugar de vida. A mulher só disse isso, a mulher ressuscitou para a glória de Deus. Eu lembro que um dia eu estava numa igreja pregando, e eu estava pregando sobre libertação, e eu vi que na minha frente tinha um jovem, né, bem próximo assim, um jovem, e esse jovem, eu vi que ele suava, e eu pregando sobre libertação, e ele suava, e eu vi que ele começou a mexer a cabeça. Daqui a pouco, eu falando que Deus ia arrancar o mal, ia arrancar as obras malignas, ele começou a vomitar, e os obreiros ficaram desesperados. Um já pegou o celular, vamos ligar para o SAMU, e eu pregando, e aquele alvoroço na igreja, eu disse: para tudo, não vai chamar SAMU, não vai chamar bombeiro, não vai chamar ninguém, deixa ele aí. Pastor, mas ele vai morrer, ele vai ter um troço aí. Deixa ele aí, porque Deus está o libertando. E na hora certa eu vou tocar nele. E eu continuei pregando, e Deus disse: vai lá agora e toca nele. Eu fui até ele, toquei nele, abracei ele. Ele foi liberto, se tornou um grande obreiro de uma das nossas igrejas, para a glória de Deus. Equilíbrio, irmãos. Equilíbrio na hora que Deus está se movimentando na igreja, que Deus está trabalhando na igreja. Você tem equilíbrio, porque quem tem equilíbrio tem visão espiritual e entende o que está acontecendo. Glória. Equilíbrio. Então Paulo está dizendo que as mulheres precisam ser o quê? Equilibrada, não é surtada, gente. Equilibrada no falar, amém? No aconselhar, no proceder, no jeito de se comportar. Mulher de Deus não é barraqueira. Amém, amados? Mulher de Deus, mulher cristã, né? A gente fala mulher de Deus, Deus está cheio de mulher. Mas mulher cristã tem que ter um comportamento bíblico. Está aqui o que você precisa ler. Não copie a cultura do mundo. A cultura que hoje as mulheres estão se tornando homens, com essa ideologia do movimento feminista, que as mulheres, elas colocam os homens como monstros. Quem já percebeu isso? Homem é monstro. Quero ver na hora de trocar um gás, quero ver na hora de trocar um chuveiro queimado. Amém, irmãos? Trocar um pneu. Então elas querem tirar
a posição masculina, mas Deus fez tudo correto, irmãos. Cada um está na sua posição que Deus o colocou. Amém? Esse é o projeto de Deus. Porque Deus fez o equilíbrio. O homem, a mulher, o casamento, os filhos. Deus fez tudo no equilíbrio. No equilíbrio, irmãos. E nessa noite o Espírito Santo está movendo em nós. E Ele vai gerar isso em nossos corações. É tempo de equilíbrio. Não é tempo de confusão. É tempo de equilíbrio, irmãos. A Bíblia diz que os velhos também precisam ser equilibrados. Olha, ele fala das mulheres, mas os velhos também. Abra a sua Bíblia em Tito. Tito capítulo 2. Nem os velhos escapam, irmãos. Tem uns aí que é só Jesus. Então a Bíblia, ela vacina, né? Ela tem um remédio para esses velhinhos também. Capítulo 2. Versículo 2. Os velhos que sejam o quê? Sóbrios, equilibrados. Aí, ó, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e no quê? Olha aí, tem uma listinha aí para os velhos. Viu? Ser sóbrio, prudente, ter caridade, ter amor, ter paciência. Amém, irmãos? Porque os irmãos da terceira idade não podem usar a sua idade, amém? Para dizer assim, não, eu posso fazer, eu posso gritar, eu posso fazer. Não, está errado, querido. Os velhinhos da terceira idade têm que estar aqui na palavra. E a palavra é ser sóbrio, ser equilibrado. Equilibrado no falar, no tratar, no se comportar. É o que a Bíblia diz. E eu vou ficar com a Bíblia. Quem vai ficar com a Bíblia? O que a Bíblia diz, porque às vezes quer se usar daí, não, a minha idade, todo mundo tem que me respeitar. Como é que vai respeitar alguém que faz barraco, alguém que xinga, alguém que humilha?